Vamos agora deduzir a equação dos fabricantes. Mediante essa equação, nós vamos poder determinar a coordenada P' da imagem, uma vez conhecida a coordenada P do objeto. Como é que nós fazemos? Nós já deduzimos uma equação válida para esse primeiro dióptro, o dióptro 1. E nós concluímos que, se P for a abscissa do ponto objeto, esse dióptro vai conjugar a este ponto objeto um ponto imagem numa posição cuja coordenada é P'1, para me referir a esse primeiro dióptro. De acordo com o que nós vimos, N1 sobre P mais N2 sobre P'1 é igual a N2 menos N1, 1 sobre C1. C1 é a coordenada do centro de curvatura do dióptro 1, C1. Mas agora nós temos um segundo dióptro. Temos agora um segundo dióptro, que é este que estamos indicando aqui, né? Esse é o dióptro 1, temos agora o dióptro 2. Olha, para esse dióptro 2, a imagem desse dióptro 1 passa a ser o objeto para o dióptro 2. Além disso, nós devemos aqui nesta equação trocar N1 por N2. Trocando N1 por N2, aqui eu tenho então para a equação lá para o segundo dióptro, menos N2 menos N1, 1 sobre C2. Porque agora nós estamos falando de um meio, né, N2, e um raio luminoso se propagando neste meio N2, indo para o meio N1. Então fazemos essa segunda troca e, finalmente, lembrando que agora a imagem deste ponto passa a ser objeto. Mas, de acordo com essa convenção, como a imagem está para cá, ela entra aqui, então, com um sinal negativo, né? Então, agora eu tenho menos N2, P', porque este ponto P'1 é o ponto objeto agora para o segundo dióptro. Era o ponto imagem para o primeiro dióptro, mas ele tem que ter agora aqui um sinal negativo, né? De forma que o resultado é este. Ora, somando as duas equações, nós encontramos que N1, este termo aqui se cancela com este, N1 vezes 1 sobre P mais 1 sobre P' é igual a N2 menos N1 vezes 1 sobre C, 1 mais, ou melhor, menos 1 sobre C2. Dividindo por N1, agora eu tenho a equação 1 sobre P mais 1 sobre P' é igual a N2 menos N1 dividido por N1
vezes 1 sobre C1 menos 1 sobre C2. Ora, vamos agora definir a coordenada F do foco. Escrevemos assim: N2 menos N1 sobre N1 é igual a 1 sobre F. Portanto, 1 sobre F, onde F é a abscissa do foco, é igual a N2 menos N1 dividido por N1 vezes 1 sobre C1 menos 1 sobre C2. A equação dos fabricantes, portanto, de lentes é 1 sobre P mais 1 sobre P' é igual a 1 sobre F. Essa é a equação, então, fundamental, né? Também conhecida como equação dos fabricantes de lentes, né? Veja que ela tem a mesma forma, ela tem exatamente a mesma forma da equação para as coordenadas no caso dos espelhos esféricos. Mas conseguimos chegar a esta equação adotando dois sistemas de referência, duas orientações diferentes. Uma para as imagens e os centros de curvatura e um outro para os objetos. É um custo que a gente tem que pagar. Mas, de qualquer maneira, temos uma equação que é igualzinha à equação dos espelhos esféricos. No entanto, um certo cuidado tem que ser tomado, porquanto aqui 1 sobre F não é igual a 2 sobre R, por exemplo, né? Ou F igual a R sobre 2. Não. Aqui as coisas são diferentes, porque envolve os índices de refração e o inverso dos raios, isso sim, mas nós temos dois raios, né? Então todo cuidado aqui é importante, né, que se tome. Para a gente entender, né, como a gente determina essa coordenada F, vamos dar um exemplo que não é exatamente aquele exemplo que eu tenho lá, né? Vamos considerar o caso de uma lente biconvexa. Ora, neste caso, lembrando a nossa convenção, né, nós temos a seguinte situação. C1 está aqui. Portanto, neste caso, C1 é igual a R1. Portanto, eu vou começar escrevendo 1 sobre F igual a N2 menos N1 sobre N1. Vamos sempre imaginar N2 maior do que N1. E agora o primeiro termo é 1 sobre C1 é igual a 1
sobre R1. Menos 1 sobre C2. Mas veja, neste caso, o centro de curvatura deste segundo diómetro, que eu estou chamando de C2, está aqui. Ora, de acordo com a nossa convenção, esse ponto tem uma coordenada que é negativa e é igual C2 igual a menos R2. Né? Portanto, menos com menos me dá um sinal mais 1 sobre R2. Portanto, no caso de uma lente biconvexa, nós temos esta expressão aqui. Um outro caso também é fácil de ser inferido a partir destas expressões aqui. Que caso é esse? Uma lente plano-convexa ou convexo-plana. Por quê? Neste caso, veja, o que nós temos? 1 sobre F é igual a N2 menos N1 dividido por N1, vezes 1 sobre R1 com sinal positivo, menos 1 sobre C2. Mas, como esse dióptro aqui é um dióptro plano, C2 é igual a infinito. 1 sobre o infinito é igual a 0. Portanto, é igual a 1 sobre R1. Tenho aqui uma outra expressão relativamente simples para uma lente convexo-plano, ou plano-convexo. Eu tenho aqui, então, duas expressões, só para a gente entender como é que a gente faz uso desta fórmula aqui. O fato é que essa equação básica, 1 sobre F, é dado por essa expressão e todo o cuidado, né, tem que ser tomado em relação aos sinais aqui. Porque C1 é mais ou menos R1. Para uma lente côncava, a primeira, por exemplo, ou bicôncava, eu tenho uma mudança de sinais aqui. Portanto, 1 sobre F, no caso de uma lente bicôncava, é negativo. Vai assumir valores negativos. É dado por menos isto aqui. Então, essa é uma fórmula geral, mas todo cuidado tem que ser tomado. Todo cuidado tem que ser tomado. E, no caso de uma lente plano-côncava ou plano-convexa, você vai utilizar ou C1 ou C2 igual a infinito. E o que é importante, portanto, são essas duas expressões aqui.